Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Paulo Cruvinel, sou criador do canal Anatomia da Ciência. E nessa primeira videoaula falaremos um pouco da introdução ao nosso curso de hematologia clínica laboratorial, nosso curso teórico. Então eu gostaria de dizer para vocês também, por mais que nós abordemos algum conceito aqui durante a videoaula que seja meio superficial, nós falaremos sobre ele mais detalhadamente ao longo do decorrer do curso, certo? Então, como sempre, eu sempre trago para vocês um pouquinho do índice, para vocês saberem o que nós vamos falar sobre a videoaula e para que você possa pular, né, o vídeo de acordo com o seu interesse, caso você queira saber algum conteúdo específico. Então vamos falar um pouquinho da introdução, a estrutura, os órgãos hematopoiéticos, né, a formação do sangue, as funções, as doenças hematológicas, os diagnósticos, tratamentos, a importância na medicina, e vamos abordar também o finalzinho as áreas de atuação da hematologia e os impactos na saúde pública, certo? Então nesse primeiro slide eu trouxe para vocês um pouquinho de introdução à hematologia para a gente saber o que é a definição. Então ela é uma área da ciência médica biológica que ela é dedicada ao estudo do sangue e seus componentes celulares, né? Quando a gente fala componentes celulares, aqui nós estamos falando de eritrócitos, leucócitos, plaquetas e o plasma em si, mais os fatores envolvidos na coagulação. Além disso, ela também abrange a fisiologia, a fisiopatologia, o diagnóstico, né, o tratamento e o prognóstico dessas doenças hematológicas também, bem como a interação do sangue com outros sistemas do organismo. Então essa disciplina engloba desde a estrutura, composição do sangue, órgãos hematopoéticos, a regulação, hematopoiese, diferenciação celular, as funções do sangue, as doenças hematológicas, né, diagnósticos e os tratamentos. A importância dela é justamente para isso, porque foi esses conhecimentos fundamentais para a gente consiga diagnosticar essas doenças e manejar de acordo com o perfil do paciente. E as aplicações clínicas da mesma forma, né, para a gente conseguir ter um monitoramento terapêutico e saber de acordo com os avanços tecnológicos que a gente pode diagnosticar um paciente ou então fazer um tratamento mais específico voltado àquele determinado organismo. Nesse segundo slide, eu trouxe para vocês um pouquinho da estrutura, composição do sangue. Então, vou falar um pouquinho sobre os elementos celulares, o plasma, os fatores de coagulação. Mas, sobretudo, eu trouxe essa imagem aqui para mostrar um pouquinho para vocês dos tubos de coleta de sangue. Observe que são dois tubos, mas na verdade aqui representa um corte cronológico, né? Ele seria o mesmo tubo, por mais que na imagem não seja o mesmo tubo, mas é só para vocês terem essa noção. Por exemplo, o sangue ele chega primeiramente da coleta assim, né? Todo misturado, entre aspas, o plasma, os elementos celulares, e após uma, duas centrifugações ele tem essa tendência pela própria gravidade, né? Ele se sedimentar para baixo as partes mais pesadas. Então os elementos celulares, ou seja, os hemácitos, leucócitos, plaquetas, elas tendem pela própria sedimentação, né, pelo peso molecular descer, e o plasma, que é um pouco mais leve, que contém praticamente 92% só de água, a tendência dele é ficar na superfície. Observe também que tem essas cores diferentes do tubo, e nesse momento aqui é uma cor do tubo roxa, e cada tubo, observem que ao longo da microbiologia, temos vários tipos de tubos de coleta e cada um tem um determinado composto químico, né, que vai reagir presente com a substância que vai ser colocada aqui dentro. Esse roxo, inclusive, a gente está falando do EDTA. EDTA é um anticoagulante. Ele foi descoberto aí a partir da Primeira e Segunda Guerra e foi muito mais utilizado, difundido ao longo dos processos de transfusão, armazenamento, né, para que nós pudéssemos fazer o transporte de bolsas sanguíneas para esses pacientes sobreviventes da guerra, né, pacientes que precisavam dessas transfusões, que tinham grandes perdas sanguíneas. O tubo de EDTA em si, a sigla EDTA significa ácido etileno diaminotetracético. Ele atua como um quelante de íons metálicos e também é muito utilizado na medicina para tratamento por intoxicação de chumbo, por exemplo, tá? E agora eu quero falar para vocês um pouquinho dos elementos celulares. Como eu tinha falado, eu coloquei aqui hemácias, leucócitos, né? Os leucócitos eles estão divididos entre granulócitos, monócitos, linfócitos. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre dos granulócitos e agranulócitos ao longo do curso. Temos também as plaquetas. Por mais que nós tenhamos colocado ela dentro dos elementos celulares, vocês perceberam ao longo do curso que não se trata bem de uma célula, tá? Vamos falar também do plasma, né, que contém essas proteínas, os eletrólitos. E essas proteínas elas podem ser desde albumina, globulina, fibrinogênio e os hormônios metabólitos. Então temos os fatores de coagulação também, que nós reservaremos um módulo praticamente só para a questão de coagulação, que são basicamente proteínas essenciais para essa hemostasia e manutenção da integridade vascular. Nesse próximo slide eu trouxe para vocês um pouquinho sobre essas funções dos órgãos hematopoiéticos, a regulação. Eu trouxe a imagem aqui da medula óssea para simplificar o entendimento, para a gente entender que é o local de produção principal, né, dessas células sanguíneas. Mas tenhamos em mente que ele não é o único, tá?
por exemplo, o nosso desenvolvimento embrionário, quando a gente é criancinha, temos o recrutamento de outros órgãos, como por exemplo o fígado, mas a medula óssea, a partir lá do quarto, quinto mês de gestação, ela começa a se tornar o principal órgão hematopoético, e isso decorrer até o final da nossa vida. Mas pode ser que dentre algumas patologias que a gente possa passar por determinados momentos da nossa vida, ela pode ter o recrutamento também desses outros órgãos, tá? Mas aqui eu trouxe só para facilitar o entendimento mesmo. Temos também a função do baço, dos linfonodos que envolvidos nessa filtragem de sangue, né? A resposta imunológica, a destruição dessas células sanguíneas envelhecidas. E também temos algumas condições, por exemplo, sequestro esplênico, e que pode indicar uma anemia verdadeira, não pela perda, mas sim pela redistribuição. Ou então também é muito conhecido, por exemplo, na anemia falciforme, que o baço ele também tem uma atuação muito grande, que nós vamos abordar mais detalhadamente ao longo do curso. Temos também alguns fatores reguladores. Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns exemplos de citocinas e fatores de crescimento, tá? Como a eritropoietina, a trombopoietina, o GCSF, interleucinas, tá bom? Nesse próximo slide eu quero abordar com vocês um pouquinho a visão geral do processo de diferenciação celular e como que ocorre a hematopoiese. Lembrando que esse processo de hematopoiese é quem ocorre a diferenciação dessas células-tronco em células sanguíneas maduras. Nós temos algumas linhagens principais, mas nós trouxemos aqui para vocês a hematopoiese, a leucopoiese e a trombocitopoiese, tá? Então nós vamos praticamente essas três linhagens principais, ou seja, as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, tá? Nós vamos conhecer também como megacariopoiese. Nós temos também sobre as funções do sangue, então vamos abordar sobre os transportes de gases. Esse transporte de oxigênio e gás carbônico, na verdade, é realizado pelas hemácias e pela hemoglobina. Então, sobre também resposta imune, né, essa defesa contra esses patógenos mediados por leucócitos e anticorpos. Hemostasia também, como é a manutenção da fluidez, essa coagulação do sangue para evitar esses sangramentos excessivos. E também tem a regulação homeostática, então nós falamos a homeostase como equilíbrio do corpo, então pode ser desde o equilíbrio do pH, temperatura corporal, transporte de nutrientes e hormônios. Que tenhamos em mente que o sangue na verdade é um tecido vivo, né? Então quando a gente fala de sangue, não estamos falando exatamente de uma célula. Sobre essas doenças hematológicas, tenhamos em mente aqui que na verdade a hematologia clínica investiga e trata algumas condições, como por exemplo o que? Distúrbio dos glóbulos vermelhos, desde anemias, por exemplo, ferropriva, megaloblástica, hemolítica, falciforme, policitemias e alguns distúrbios leucócitos também, que é a linhagem branca, né, que a gente chama de células brancas. Então pode ser desde leucopenia, leucocitose, leucemias, linfomas. Também temos algumas distúrbios das plaquetas, da coagulação, muito visto também, por exemplo, púrpuras trombocitopênicas, hemofilia, trombofilia, aborto de repetição. Também temos algumas neoplasias hematológicas. Então, por exemplo, por mais que eu tenha falado de leucemias, né, no distúrbio de leucócitos, aqui nós vamos abordar também um pouco mais específico das leucemias, dos linfomas, mielomas, essas síndromes mielodisplásicas e até mieloproliferativas, certo? Vamos abordar também ao longo do curso um pouco mais sobre os diagnósticos métodos laboratoriais. Então vamos falar sobre o hemograma, né, que faz essa análise qualitativa e quantitativa dessas células sanguíneas. Tem o coagulograma também, que a gente vai avaliar os fatores de coagulação. Já o mielograma, essa biópsia de medula óssea, ela investiga patologias hematológicas. Então é mais quando a gente está pensando realmente um câncer, né, que envolva a medula óssea. E, não menos importante, diagnóstico mais avançado, que ele inclui desde a imunofenotipagem, citogenética e biologia molecular. Então são técnicas mais avançadas para esse diagnóstico e prognóstico também dessas doenças hematológicas. Dos tratamentos e avanços terapêuticos, nós temos que falar um pouquinho sobre as transfusões sanguíneas dos componentes. Então, desde a reposição dos elementos sanguíneos específicos e das terapias imunológicas e alvo específicas. Então, temos aí anticorpos monoclonais, inibidores de tirosina quinase, quimioterapia também, transplante de medula óssea, tratamento dessas doenças hematológicas. Então, eu trouxe também um pouquinho dos avanços que podem ocorrer, como terapia gênica, CAR T-cells, que vamos falar uma aula reservada só para ela, e a edição genética também. E qual que é a importância na medicina? Então, nós estamos falando aqui desde o papel fundamental, ou seja, que é o diagnóstico, o próprio tratamento dessas doenças sanguíneas mesmo, né? Então, pesquisa e desenvolvimento, como que nessas novas terapias e avanços tecnológicos estão ocorrendo e, sobretudo, da saúde pública. Qual que é o impacto dessas doenças hematológicas, né? Por exemplo, desde uma anemia até um câncer, como que ela vai ter um impacto significativo na relação da saúde pública, desde a parte financeira até a parte de prognóstico e qualidade de vida mesmo, tá? Eu trouxe um pouquinho aqui sobre as áreas de atuação da hematologia
e sobretudo eu dividi em 4 principais áreas, tá? Da hematologia clínica, laboratorial, a hemoterapia, medicina transfusional e hematologia oncológica. Então vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação. A hematologia clínica, o especialista que atua nessa área ele pode trabalhar desde consultórios, ambulatórios especializados em anemias, doenças hemorrágicas, trombóticas, e também trabalhar na parte de internação hospitalar, ou seja, ele vai manejar esses pacientes com essas leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiplo, essas complicações hematológicas mais graves. Ele também pode atuar como acompanhamento de doenças crônicas, tá? Como hemoglobinopatia, síndromes mielodisplásicas. E a hematologia laboratorial, que é praticamente a base no diagnóstico e monitoramento dessas doenças hematológicas. Então, o profissional que trabalha nessa área de interpretação e realização desses exames vai trabalhar quais tipos de exames? Pode ser desde um hemograma completo, que ele vai avaliar a morfologia em si dessas células sanguíneas, o mielograma, né, a biópsia da medula óssea, que é praticamente essencial em qualquer diagnóstico de neoplasia hematológica, o coagulograma, para avaliar esses distúrbios de hemorrágicos, distúrbios trombóticos, e, não menos importante, os testes moleculares e genéticos, né, como o PCR, sequenciamento genômico, que é praticamente aí fundamental no diagnóstico preciso dessas leucemias, linfomas, síndrome mielodisplásicas. Temos também a parte de hemoterapia, medicina transfusional. Então vai trabalhar desde o coleta, o processamento de transfusão desses componentes sanguíneos. O médico hematologista ele atua em quê? Atua no banco de sangue, que vai garantir a segurança dessas transfusões. Atua também na doação, no processamento do sangue, né, que ele vai assegurar a compatibilidade, a qualidade do sangue. Na indicação também a supervisão dessas transfusões, incluindo glóbulos vermelhos, plaqueta, plasma, né? Todas essas linhagens também sanguíneas. Nós damos também atuação em gerenciamento de reações transfusionais, ou seja, para evitar que essas complicações imunológicas e infecciosas ocorram. E não menos importante, na verdade, a hematologia oncológica, até fazer uma ressalva aqui, desde os anos 50, sobretudo agora, em 2014 para frente, que teve avanço dessas técnicas de CRISPR, Cas9, né, sequenciamento genômico, que é o entendimento que nós temos a parte oncológica, sobretudo a parte hematológica do câncer também, o câncer hematológico, mudou praticamente absurdamente. Absurdamente que eu falo é um sentido de cunho de conhecimento que nós temos hoje em dia. Então, há 40, 50 anos atrás, se o conhecimento que nós tínhamos sobre a medicina dobrava praticamente a cada 5, 6 anos, hoje em dia o conhecimento dobra a cada 50, 60 dias, né? Então, praticamente os profissionais hoje em dia não estão conseguindo nem acompanhar a mudança de tantas evoluções, de tantas transformações que estão ocorrendo na parte oncológica. E sobretudo isso, dos anos 50 para frente, tem até algumas classificações que eles visam, eles objetivam tentar dividir a hematologia em duas grandes áreas, né? Hematologia clínica, né? Ou então conhecido como hematologia clássica, e hematologia oncológica, sobretudo por conta desses avanços que estão sendo feitos praticamente exponenciais. Então, da hematologia oncológica, quem que trabalha nessa área? O que inclui? Vai incluir desde neoplasia hematológica, né, pessoal? Então vai ser leucemias, linfomas, mielomas. E vai incluir desde diagnóstico precoce por meio desses exames laboratoriais, como eu tinha dito anteriormente, imunofenotipagem, citogenética. Vai realizar o tratamento especializado para esse paciente. Vai incluir quimioterapia, imunoterapia, o transplante de medula óssea. Vai trabalhar também nessa área de desenvolvimento e pesquisa de novas terapias, como a terapia do CAR-T-cell, que nós vamos reservar uma videoaula aqui específica só para essa terapia de tão avançada que ela está sendo ultimamente, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o impacto dessas doenças hematológicas, né, no sistema de saúde pública. Então, tem um impacto significativo, pessoal, desde a mortalidade global, ou seja, realmente o prognóstico do paciente, né, o estilo de vida dele, e sobretudo também porque sobrecarrega o sistema de saúde, devido a vários fatores, como o custo do diagnóstico, o custo do tratamento e a reabilitação em si. Então, eu trouxe alguns tópicos principais de anemia de nutrição, essas doenças malignas, doenças hereditárias e coagulopatias e trombofilias. E a anemia de nutrição, pessoal, vamos abordar um pouquinho mais específico aqui agora. Por que ela é tão importante? Porque a anemia ferropriva, que a gente está falando de deficiência de ferro, é a deficiência de nutrição mais comum de todo mundo. Ela afeta praticamente cerca de 25% de toda a população global, e especialmente aí essas mulheres grávidas e crianças. E ela está associada, por que ela é tão importante? Porque ela está associada à redução da capacidade cognitiva do indivíduo. Não só cognitiva, como física também, e aumenta a carga socioeconômica. Então, para isso, nós temos várias atuações, né, de políticas públicas, como desde a parte alimentícia, como a fortificação de alimentos, suplementação de ferro, que é essencial para reduzir essa prevalência. Vamos abordar também um pouquinho dessas doenças hereditárias, hematológicas hereditárias, como por exemplo a anemia falciforme, que é praticamente
uma das mais prevalentes na população de afrodescendentes, né? Exige esses cuidados especializados para reduzir essas crises vasoclusivas e as complicações também. Temos alto custo do SUS, sobretudo para essas doenças hereditárias. Vamos abordar também um pouquinho sobre as talassemias, que é muito comum ali no Mediterrâneo, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático também, e requerem transfusões frequentes, né? Essas terapias com quelante de ferro. Temos também os programas de triagem neonatal dessas doenças que ajudam no diagnóstico precoce, para a gente iniciar o tratamento adequado o quanto antes. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas doenças hematológicas, doenças malignas, sobretudo as leucemias e linfomas, que elas estão praticamente entre os cânceres mais comuns, sobretudo com alto impacto de mortalidade infantil e adulta. Então, os custos para esses tratamentos inovadores, né, como inibidores de tirosina quinase, imunoterapia, representam um desafio muito grande para o sistema de saúde público, sobretudo por conta do custo. E o acesso ao transplante de medula óssea também ainda é muito limitado em vários países. Então, nós temos muitos desafios em relação a isso. Em relação às coagulopatias, trombofilias, temos aí alguns exemplos, por exemplo, da hemofilia A, hemofilia B, que exige essa reposição de fatores de coagulação e cuidados especializados. Então, temos muito impacto, sobretudo, sobre trombose venosa, embolia pulmonar, que é praticamente uma das principais causas de morte hospitalar e exige essas estratégias preventivas eficazes. Então, também nós vamos falar um pouquinho sobre o uso racional desses anticoagulantes e como nós fazemos o rastreamento desses pacientes, né, que são de risco, que é praticamente fundamental para evitar qualquer evento trombótico fatal. E resumindo, pessoal, para acabar, nós vimos aqui que a hematologia, nessa parte que é essencial, é fundamental da prática médica de saúde pública, sobretudo por conta do grande impacto que ela tem no diagnóstico, né, e o tratamento dessas inúmeras doenças. Como nós vimos no slide anterior, essa parte socioeconômica também, as implicações financeiras para isso. Tem as aplicações também, que incluem desde a parte clínica laboratorial até oncologia e hemoterapia, que é fundamental, essencial para garantir qualquer atendimento de qualidade e melhorar o desfecho do paciente. E o futuro, quais são as futuras indicações nessa área? Sobretudo depois de 2014, com esse grande avanço aí do sistema de inteligência artificial, tudo indica, né, que essa área vai permear junto com o ser humano a parte tecnológica das medicinas de precisão. Então, desde a parte da inteligência artificial, ajudando no diagnóstico também e proporcionando novas mudanças a respeito desses avanços significativos em relação ao tratamento. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, apesar dessa primeira videoaula ser um pouco mais superficial, mas ela é essencial justamente para que nós consigamos caminhar mais profundamente ao longo dos próximos conceitos. Então, aquele pacotão youtubístico de sempre, né? Curta, compartilhe, comente, mande pro seu amigo aí. E nós nos vemos na próxima videoaula, pessoal. Te aguardo, até a próxima.